O que é a teofania e se acontece hoje? A teofania é uma palavra que representa ou que significa quando o próprio Deus ele toma um caráter ou uma forma angelical, né? Não todas, mas muitas expressões no Antigo Testamento, por exemplo, quando você lê o anjo do Senhor, não em todas em todos as vezes que aparece o anjo do Senhor, mas quando a Bíblia fala o anjo do Senhor, muitas vezes representa o próprio Deus ali, tá? Então, por exemplo, no momento que Abraão recebe a mensagem de que ele seria pai de uma grande nação, um dos que estão ali, alguns entendem como o próprio Senhor, porque o anjo do Senhor no Antigo Testamento é como se fosse uma forma de prefigurar a pessoa de Cristo, perfeito? Então, uma teofania é o quê? Ou cristofania, algumas pessoas usam esse termo também. É uma maneira de entender a condição de Deus se apresentar de uma maneira ou de uma forma angelical, né? Outro exemplo que a gente pode citar, o quarto homem na fornalha. Tá? Algumas pessoas entendem como aquele quarto ser angelical representasse o próprio Deus, o próprio Senhor. Tá? Com relação também, podemos dizer aqui, um outro exemplo, quando os anjos vão até Ló, né? E debatem com Ló, porque vão destruir a cidade de qualquer maneira. Alguns também entendem que um daqueles que estavam ali representava ou prefigurava o próprio Deus. Tá? Então, sempre quando houver essa menção, o anjo, não um anjo pode ser um anjo qualquer, mas quando a Bíblia ela é enfática em afirmar o anjo do Senhor, em que o nome Senhor está em maiúsculo, o anjo do Senhor com o Senhor em maiúsculo, muitos entendem como uma manifestação angelical do próprio Deus. Isso é uma teofania. E se acontece ainda nos dias de hoje, por que não pode acontecer? Acontece. É como eu falei. Tudo aquilo que Deus quer que aconteça, Deus não pode se limitar àquilo que ele é capaz de fazer. Porque isso é soberania. A gente não enxerga, a gente não vê. Mas os anjos do Senhor estão aqui. Há uma batalha acirradíssima nas regiões celestes. Nós não enxergamos. Deus não abriu os nossos olhos para ver. Mas existem, estão lá. E acontece nos dias de hoje. Né? Quantos relatos, quantos testemunhos nós podemos... Tem um testemunho de um pastor presbiteriano muito antigo, pastor Matatias, se eu não me engano. Foi muito conhecido esse testemunho dele, que na cidade que ele estava, havia pessoas que contrataram uma pessoa, um pistoleiro, para matar o pastor Matatias. Isso há muito tempo. E certa feita, esse pistoleiro ficou escondido, aguardando o pastor Matatias passar, cavalgando. E esse pastor Matatias passou cavalgando. Quando esse pistoleiro, isso nos círculos presbiterianos é muito falado, quando o pistoleiro foi atrás, seguir o pastor Matatias, ele verificou que não estava só o pastor Matatias, que havia um outro cavalo com outra pessoa acompanhando o pastor Matatias. E aí ele não foi à frente com o seu intento de matar o pastor Matatias. Muito tempo depois, esse pistoleiro se converteu à fé. E conversando com o pastor Matatias, ele revelou ao pastor Matatias que iria matá-lo. Pastor Matatias, naquele dia, naquele momento, eu iria matá-lo. Mas eu não consegui fazer isso porque eu percebi que o senhor estava acompanhado. E o pastor Matatias falou, não, eu nunca estive acompanhado naquele dia, eu estive só. Ou seja, por que não pode ser o anjo do Senhor para proteger e para guardar? Quantos relatos existem? É que as pessoas elas querem ver anjo em todo lugar, né? Tem até aquela oração daquele pastor famosíssimo que pede para colocar anjo num monte de lugar, coloca anjo aqui, ali, aqui em cima, do lado de lá da rua, no mercadinho, no busão. Coloca um anjo num monte de lugar. Ele manda, não é nem Deus que manda, é ele que está falando. Ó, anjo fica lá, anjo. É tipo um técnico de futebol. Você é o lateral direito, você é o atacante, você é o reserva, né? É incrível, mas enfim, né? E ganha dinheiro, é milionário, né?
Brasil é isso aí, infelizmente. As pessoas não lê. Então, os anjos do Senhor se manifestam. Sim, claro que se manifestam. Seja como teofania ou não, mas os anjos do Senhor podem se manifestar. Nós não vemos, mas podem. Não, mas eu sou reformado, batista de não sei, de 1600, na confissão de não sei quem. A Bíblia me fala que acontece. A confissão diz que não acontece, então eu vou seguir a confissão? Eu já estou errando aí. Né? Eu já estou errado. Então, assim, acontece sim, Manqueira. Acontece. Os anjos do Senhor acontece. Eu espero nunca receber a visitação de um anjo no contexto assim. O cara está lá no leito de morte, de repente o anjo do Senhor vai lá, entra na sala de cirurgia e aquela pessoa vai lá e é curada. Acontece. Eu não quero ter essa experiência, mas acontece. Né? Acontece, a pessoa está com a arma apontada para você, de repente a pessoa ela não atira, ou a bala não sai, ou a pessoa de repente sai correndo. Acontece. Nós, humanamente falando, muitas vezes não cremos, mas acontece. Eu creio nisso. Que a Bíblia me fala que acontece. Porque em Hebreus está escrito que eles estão em serviço a nosso favor. Se está a nosso favor, por que não vai acontecer? Por que não pode acontecer? Então, acontece. E a teofania é isso que eu acabei de dizer, né? É uma maneira de interpretar a personificação angelical em Deus, ou Deus se apresentando de forma angelical. Seja teofania ou cristofania. Existem exemplos, como eu falei, na Bíblia, e tantos outros exemplos que a gente poderia citar aqui. Certo. E os anjos hoje, eles podem trazer algum ensino doutrinário? Não, jamais. A Bíblia mesmo nos diz que qualquer palavra que seja lançada, seja um anjo o que for, que seja uma nova... A Bíblia mesmo nos diz, a Bíblia ela nos fala disso, Paulo nos fala disso, e as epístolas pastorais também nos apresenta isso. Que nenhuma mensagem que seja diferente ao que é registrado ou inspirado na Bíblia deve ser considerada anátema, deve ser algo que deve ser completamente negligenciado. Então, o anjo ele não tem essa audácia, ele pode fazer isso, ele tem a capacidade de fazer isso, ele tem vontade. Né? Não se rebelaram um dia, por que não podem se rebelar amanhã? A Bíblia também não fala disso. Embora eu creio que tudo já está traçado, porque eu creio num Deus, não como os teístas que creem no teísmo aberto, por exemplo, que entende que Deus não sabe o que vai acontecer no próximo minuto. Eu não creio nisso. Deus conhece para mim todas as coisas. Né? Ele antevê todas as coisas. Tudo está diante dos olhos do Senhor. Agora, que pode transmitir? Pode. Os demônios não são anjos malignos, mas são anjos. É verdade? Então podem trazer uma mensagem que vá contra a palavra de Deus. Usar, às vezes, pessoas para tal. Manipular pessoas para tal. Agora, nós não podemos abraçar. É por isso que nós temos que conhecer a palavra. É por isso que a palavra ela é bem enfática. O próprio Senhor, o Paulo, os demais apóstolos sempre orientaram a nós conhecermos a palavra, dedicarmos à palavra, meditarmos na palavra, buscarmos na palavra. As pessoas não buscam. As pessoas buscam o culto de domingo. E só o culto, porque a escola bíblica dominical muitos nem vão. Né? E assim, as pessoas não têm interesse, irmã Keila. A realidade é essa. As pessoas, infelizmente, não têm interesse. E isso é muito ruim. Você percebe, aí as pessoas às vezes me criticam muito. Eu recebo muita crítica nesse sentido. As pessoas criticam, por exemplo, os reformados, né? Ou calvinistas. Mas muitos, hoje não, porque tem uma ou duas aí que já faz isso. Mas muitas escolas teológicas, Assembleia de Deus, Deus e Amor, o Brasil para Cristo, enfim, essas igrejas pentecostais, eles faziam lá o curso bacharel livre, lá, e eles faziam o que depois? Hoje não tem mais isso, né? Mas antigamente tinha, até 3, 4 anos atrás tinha. O que eles faziam? Eles faziam lá 4 anos de uma teologia barata, podemos assim dizer, ia fazer o quê? Ia procurar uma instituição reformada para reconhecer o diploma no MEC. Mackenzie, Faculdade Teológica Batista de São Paulo, no Paraná tem uma faculdade
excelentíssima. Aí no Sul também tem a Escola Superior de Teologia, né? Que, se eu não me engano, é de cunho luterano. Eles procuravam instituições reformadas. Então, assim, é por isso que eu falo, você tem que ter uma cabeça mais aberta, não pode haver só crítica. Poxa, você é pentecostal, mas quer estudar no Mackenzie, aqui em São Paulo? Legal, eu recomendo. Quer estudar na Teológica, que é Batista, que é o meu pastor, que é o diretor de lá, que é o pastor Luiz Saião? Cara, eu recomendo, estude lá. Faz os 4 anos lá. Mas estuda de fato. Abrace isso aqui como uma ciência. Eu vejo as pessoas ficando 24 horas estudando para a prova da OAB. A pessoa não consegue estudar 5 minutos para um sermão de domingo de 45 minutos. A pessoa não estuda, não lê. E quer credibilidade? Tem credibilidade, né? Então tem que conhecer a palavra, para justamente não cair nessas ideias angelicais aí, de que tem um anjo aqui, um anjo ali, que o anjo fez isso, que o anjo faz aquilo. Anjo não recebe adoração. João, na ilha de Patmos, foi adorar o anjo falou, não, 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 pode se levantar. Sou conservo teu, não precisa me adorar, não. Adore a Deus. E tem muita gente adorando um anjo por aí, né? Então, nós temos que ter essa sensibilidade, né? Sim, os anjos têm essa capacidade, esse poder de anunciar uma palavra que às vezes vai contra a palavra de Deus, mas nós temos que ter a capacidade de entender aquilo que provém e aquilo que não provém. Como eu consigo isso? Na palavra de Deus. Certo. Dentro dessa questão da adoração aos anjos, né? Se os anjos eles estão nos servindo, nos protegendo, digamos que eu estou Uhum. correndo um perigo, é Certo. correto eu orar para o anjo me proteger? Não, eu não posso pedir para anjo, de forma alguma. Anjo, ele obedece. Ele obedece a quem? A Deus. A minha oração ela é destinada ao Pai. A minha oração ela é destinada ao Senhor. O meu intermediador é Jesus Cristo. A Bíblia nos diz, como eu falei aqui inúmeras vezes, olha o texto: dará ordem aos seus anjos para te proteger. Ele vai dar uma ordem para o anjo vem e te protege. Essa é a sintonia. Né? Não existe pular etapas. Anjo, Deus está ocupado, vem você agora, tem como? Não, isso não existe. Há muitas igrejas que fazem isso, eu mesmo já vi. Igrejas evangélicas que fazem esse negócio, culto a anjo, cara. Eu já vi isso. Há muito tempo atrás não tinha uma igreja lá em Boston, eu esqueci o nome do pastor, que tinha uma cadeira que aquela cadeira era do anjo. Isso há uns 20 anos atrás. Então, assim, existe essas aberrações aí, existe sim. Mas não é correto. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia não apresenta isso, que eu tenho que orar ao anjo para que o anjo intervenha por mim. Mas a Bíblia me diz, me ensina a orar ao Pai. É Ele que determina todas as coisas. E é Ele que dá ordem aos anjos para nos guardar e nos proteger. É seguindo este contexto. A Bíblia, uma leitura simples da Bíblia, ela vai te responder várias perguntas. Por exemplo, igual essa que você falou, é bem simples. Eu posso orar ao anjo? Peraí, o que a Bíblia diz? Ah, a Bíblia diz que o anjo recebe uma ordem. Quem dá ordem para esse anjo? Aí a pessoa vai lá, deixa eu estudar mais um pouquinho. Estudei. Ah, quem dá ordem para o anjo é Deus. Puxa, então pera lá. Deus dá ordem. Então eu tenho que orar a Deus. Deus dá ordem. Essa ordem é obedecida e eu sou protegido. Mas isso aí não demora muito? Não. Porque a velocidade dos anjos ela é incalculável. Jesus falou disso quando foram atacá-lo. Quando o exército romano foi contra o Senhor, Pedro foi querer proteger, ele fala a Pedro, Pedro, sai daqui, não precisa fazer nada disso, porque se eu quiser, Pedro, que eu seja protegido, eu peço ao Pai, e ele manda uma legião de anjos. E uma legião romana são compostas por 6.000 soldados. Né? Então, como que você consegue 6.000 anjos no estalar de dedo? É coisa de Deus, entende? Então a Bíblia ela te responde muitas coisas. Ela é inconclusiva em muitas questões. Eu não vou falar que, nossa, a Bíblia é uma benção, negativo. Eu, com visão racional, falo, a Bíblia é inconclusiva em muitas questões. Muitas questões. A Bíblia é inconclusiva em muitas. O conteúdo bíblico é inconclusivo em muitas questões. Ela faz muitas perguntas, mas às vezes não responde todas as perguntas. Isso é fato. Não, mas você está falando uma aberração, uma heresia. Me apresenta, me fala para mim. Aparece alguém e fala, ó, a Bíblia ela fala de tudo, ela responde tudo. Eu não vejo isso. Eu já li a Bíblia, não foi uma nem duas, muitas vezes eu não vi isso. Né? Então,
É errado, irmã Keila, orar para anjo fazer isso, anjo fazer aquilo. Como eu falei agora desse pastor que pede para os anjos, né? Como se fosse um técnico de futebol, né? Você vai nessa lateral, você avança por esse lado, você vai no meio, você defende. Não, eu não acredito nisso daí, não. Eu não tenho que dialogar com o anjo sem o anjo primeiro vir dialogar comigo. Você viu na Bíblia. Eu citei vários exemplos aqui, nem sei quanto tempo de live eu já tenho. Citei vários exemplos aqui. Você já viu alguma pessoa primeiro falar ao anjo, sem antes o anjo falar com ela? É o anjo que fala primeiro, aí a pessoa responde. E a pessoa fala. A pessoa não chega no anjo, anjo, é o seguinte. Não. Há um diálogo, mas existe um inicial desse diálogo. E não sou eu, é o anjo. Porque o anjo, ele é enviado de Deus. Ele está lá por ordem de Deus. Não porque eu o chamei. Né? Certo. A minha filhinha tem 6 anos, ela foi a única Certo. aluna que se recusou a fazer a oração pro anjinho na sala de aula. Aí na entrega de boletim, a professora me disse, ó, a tua filha, ela não quis fazer as rezas, né, pro anjo. E daí eu expliquei para ela, né, que ela pode então fazer a oração dela separado, né? Então isso é muito gratificante saber, né, que a única criança da Poxa, sala de muito aula que bom. se recusou a orar para anjos, dizendo que era pecado, foi ela. Então isso não tem preço, né? É muito Parabéns pela bênção. educação que você está dando para ela. Parabéns, perfeito. É isso aí, tá perfeito, tá certinho. Muito bom. Pela pouca idade, ter essa compreensão, isso é muito bom. Coisa que infelizmente não acontece em muitos lares cristãos, né? Infelizmente. Lares de pai, pastor, mãe isso, irmão aquilo, né? E uma família completamente destruída. E graças a Deus que você traz essa verdade e com tão pouco tempo de vida, tão pouca idade, essa compreensão. Parabéns, isso é muito bom. Obrigada. Eu quero te agradecer pela live, irmão. Já te deixo o convite para a próxima, falando sobre demonologia. Não sei se eu falei certo, né? Para a gente Sim, combinar aí sim. uma data em março, daí, se a senhora aceitar. Olha, eu não sei, irmã Keila, porque ó, eu vou até confidenciar uma coisa aqui para você. A março será, permitindo Deus, pelo menos aqui no Brasil, meu último mês, em março, né? Eu já estou encaminhado para. Isso eu já falei isso há muito tempo, eu sempre venho falando, inclusive até a própria editora, editora Educação Cristã. Inclusive, irmã Keila, se me permite, eu tinha até esquecido. E se tiver Fica à perguntas aí, vontade. irmã Keila, pode, se tiver Não alguma, tenho mais. Não tenho mais você perguntas. pode, ou alguma comentário de algum irmão, você esteja à vontade, porque aqui não me aparece, tá? Eu Tá. tenho aqui meu sétimo livro, esse aqui, ó, Cristo nas páginas do Antigo Testamento, tá? E se me permite, eu vou enviar um para você de presente, tá bom? Esse aqui é meu Que sétimo livro, bênção! tá joia? Meu segundo livro que Depois o irmão você tá me passa, dando. Que honra! depois você me passa em off de novo o endereço, porque aquele se perdeu. E aí, no decorrer da semana, eu vejo para você, tá certo? Te mando aí. Então, assim, eu tenho que ver como que vai ser o meu mês de março, porque o meu mês de março promete ser um mês muito corrido. Se eu tiver condição, a gente faz sem problema algum. Será um prazer, sempre será um prazer. Caso não houver condição de fazer a princípio, abril provavelmente também será muito difícil. Eu acredito que em maio ou até junho a gente pode ser que consiga fazer, porque eu vou sair do Brasil até me organizar, aí já estou mais tranquilo, me organizei, aí a gente consegue fazer. Mas se a gente puder ver março, será um prazer sim fazer. Eu vou verificar direitinho, vou me esforçar e eu conseguindo em março a gente marca sim essa live sim, sem dúvida alguma. Vai ser um prazer. Certo. Muito obrigada mesmo. Também o pessoal que assistiu, que vai assistir depois vai ficar salva, depois vou levar para o meu canal também, tá? É isso aí. Muito obrigada. Se me permite, vou levar para o meu canal também, mas eu vou fazer diferente no meu canal. Eu vou fazer cortados, né? Para não ficar uma coisa muito longa, então eu vou pegar cada pergunta e cada resposta, divido os vídeos e posto. Se me permite também, canal no YouTube Teologia com Carlos Oliveira. Claro, fica à vontade, irmão. É bênção aí na minha vida, tá? Que, que essa live possa edificar a vida aí de muitas pessoas, tá bom? Deus abençoe. Uma boa noite, Maquila. Um abraço. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Tchau.